Vem coisa mais pesada por aí, a gente sabia disso desde 2022. Eles foram escalando do ponto de vista da perseguição e a gente não tem ideia de onde isso vai parar. Lembra da Deolane e do MC Pisa? Falando sobre um atentado contra a vida do Flávio? Acho que não deu certo, né? Contaram. Agora nós estamos contando para você desde o início da manhã que tem uma contagem regressiva até o dia 25 para tentarem inviabilizar a candidatura do Flávio. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Nunes Marques arquiva ação contra Bolsonaro sobre CPMI da Covid. Ministro do STF rejeitou o pedido apresentado pelo PSOL e seguiu o parecer da PGR, que não identificou indícios de crime. É isso mesmo. O ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, determinou o arquivamento de uma ação apresentada pelo PSOL contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por supostas irregularidades relacionadas à Comissão Parlamentar de Inquérito. A decisão assinada na terça-feira 14 acompanhou o entendimento da Procuradoria-Geral da República, que concluiu não haver elementos para dar continuidade ao caso. E advogados pedem investigação de Moraes por restrição a Flávio. Ministro do STF foi acusado de abuso de autoridade por suspender as visitas do senador ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesta quarta-feira, 15, os advogados Paulo Faria e Felipe de Oliveira pediram à Procuradoria-Geral da República uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A solicitação ocorre em virtude da decisão do juiz de suspender visitas do senador Flávio Bolsonaro ao pai, Jair, por 90 dias. Na notícia crime, os advogados acusam Moraes de abuso de autoridade e de violar prerrogativas da advocacia. Eles argumentam que Flávio, além de filho do ex-presidente, é advogado constituído para atuar na execução penal de Bolsonaro. Conforme Faria Oliveira, Moraes proibiu as visitas de maneira genérica, sem preservar o direito de Flávio de se comunicar pessoalmente de forma reservada. Faria e Oliveira pedem que a PGR instaure um procedimento para apurar a responsabilidade criminal de Moraes. Solicitam ainda a produção de provas, incluindo os depoimentos do ministro do STF e do presidente da OAB. Você sabe qual foi a última cartada do Flávio Bolsonaro para conseguir visitar o pai preso depois que o Moraes impediu que essas visitas acontecessem? Bom, foi pedir ajuda para a OAB. Todos nós estranhamos, dissemos, poxa, logo a OAB, pedir ajuda para a OAB que nunca faz nada nesses últimos anos. De repente veio uma manifestação da OAB para surpresa de todos nós, inclusive minha. Cheguei a pensar, será que a OAB renasceu das cinzas, saiu da tumba, saiu debaixo da cama? Mas não, tem um detalhezinho, tem uma vírgula, uma palavra escondida na manifestação, no ofício que a OAB fez ao Moraes, que eu vou te contar agora, que expõe, que coloca nu que a OAB não vai fazer, neste caso, absolutamente nada. A questão é a seguinte, segundo a Folha de São Paulo, a defesa, como eu já mencionei, de Flávio Bolsonaro acionou a OAB para tentar derrubar a proibição do Moraes. Mas olha o que aparece, consultando direitinho as palavras da manifestação da OAB, olha o que ela diz. Ela diz que primeiro pede, ela não exige um órgão de classe que exigir, não tem que pedir nada, é um direito visitar o pai, é um direito um advogado visitar o cliente, mas ela pede que a comunicação com o preso seja garantida, aspas, nos termos que o ministro entender serem necessários. OAB, pelo amor de Deus, nos termos que o ministro entender necessário já está feito. O que ele entendeu necessário, ele pôs na decisão.
Você não tem que pedir nos termos que o ministro entender necessário, você tem que pedir nos termos da lei, você tem que pedir nos termos da Constituição, que garante a liberdade de expressão do preso, tem que pedir nos termos da legislação, da lei de execução penal, que no artigo 41, inciso 15, diz que é direito do preso a comunicação escrita com o mundo externo. Então a OAB está pedindo e não exigindo, e nos termos que o Moraes entender necessário. A OAB, inclusive, fez um ofício, ela sequer recorreu da decisão, é isso que a OAB deveria ter feito. Pego a decisão e falado assim, ó, eu e você, Flávio, junto de você, eu vou entrar nesse caso e recorrer da decisão do ministro para que os demais ministros possam derrubar a decisão do Moraes. É isso que a OAB deveria fazer, e não uma cartinha perfumada, sabe? Lembra papel de carta que você colecionava? As moças da minha época, pelo menos, colecionavam os papéis de carta perfumados. Talvez tenha sido apenas isso que a OAB fez para ficar bem com a opinião pública, que ninguém gostou dessa decisão do Moraes, nem os próprios colegas do Moraes, mas também para ficar bem com o Moraes. E por que a OAB quer tanto ficar bem com o Moraes? Eu vou te contar já, mas antes quero te pedir que você se inscreva aqui no canal, porque a gente descobriu que mais da metade das pessoas que acompanham diariamente as análises ainda não é inscrita. Se inscreva, é de graça, clica aí no botão de inscrição e faça parte da comunidade do nosso canal. Bom, a OAB, meus caros, ela não combate o poder porque ela vive do poder. A OAB, sobretudo a federal, ela é composta, inclusive, de membros que estão sempre ali na órbita do poder, da cúpula do poder judiciário. O poder judiciário, ali dentro do STF, dentro do STJ, ele é uma espécie de... Ele é literalmente, aliás, uma corte, mas sabe aquelas cortes antigas? O cara com um cabelão, com a perucona, a meia em cima da calça, é aquela corte, aquele tipo de corte. A OAB, ela orbita em torno daquela corte. Os advogados ganham muito dinheiro porque têm acesso àquela corte, fazem uma espécie de lobby, e a OAB vive de lobby. A OAB não combate o poder porque ela é o poder, e ninguém combate a si própria. Essa cartinha da OAB, esse ofício feito em favor do Flávio, é mais feito para nada acontecer. Aquela história, muda-se algo para nada ser mudado. Deixa aqui o seu comentário e vamos acompanhar de perto essa história. Você acha que o Bolsonaro vai recuperar as visitas ao filho com esse ofício do OAB? Deixa aí o seu comentário. Na voz de Wellington Barros. Fala, Barros. Então, os advogados da plataforma Rumble e do grupo Trump Media pediram à Justiça dos Estados Unidos que rejeite o pedido da Advocacia Geral da União para encerrar a ação movida contra o ministro Alexandre de Moraes. Em manifestação protocolada ontem no Tribunal Federal da Flórida, as empresas afirmam que o próprio governo brasileiro já informou às autoridades americanas que decisões judiciais brasileiras não produzem efeito fora do território nacional. Os dois grupos travam uma ação contra Moraes, alegando que ordens de restrição e bloqueio determinadas pelo ministro violam garantias constitucionais dos Estados Unidos. Na petição de 24 páginas, Rumble e Trump Media usam como um dos principais argumentos um ofício enviado em junho de 2025 pelo Ministério da Justiça brasileiro ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos. No documento, a autoridade brasileira afirma que decisões judiciais do país operam estritamente dentro do território brasileiro, não devem ser interpretadas como tendo efeito extraterritorial e precisam seguir mecanismos formais de coordenação jurídica internacional, como o Tratado de Assistência Jurídica Mútua e a Convenção de Haia. O advogado Martin De Luca fez uma publicação no X em que diz o seguinte: o governo do Brasil não pode ter tudo de ambos os lados ao tentar defender Alexandre de Moraes. Ao se dirigir ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o governo do Brasil disse que suas ordens judiciais operam estritamente dentro do Brasil, não têm efeito extraterritorial e devem ser notificadas por meio da Convenção de Haia ou também por meio do Tratado de Assistência Jurídica Mútua. Mas em tribunal dos Estados Unidos, o Brasil agora pede o arquivamento do caso contra Moraes, com base na teoria de que ordens de um juiz brasileiro enviadas por e-mail para a Flórida, exigindo censura de plataformas e usuários americanos, são atos soberanos brasileiros que não podem ser revisados por tribunais dos Estados Unidos. Isso não se trata de se Moraes pode aplicar a lei brasileira no Brasil. Isso se trata de um juiz estrangeiro
podendo contornar o alcance dos Estados Unidos por e-mail e impondo censura, restrições de dados e de pagamentos a empresas americanas sobre a lei americana. A resposta é não. O respeito à soberania funciona nos dois sentidos. A soberania do Brasil não inclui autoridade para impor ordens judiciais em solo americano para censurar a fala de cidadãos americanos sem o consentimento ou conhecimento das autoridades dos Estados Unidos. É o que escreveu o advogado Martin De Luca. Olha, Barros, obrigado pela informação. Eu aparentemente vou misturar os assuntos aqui, mas tudo converge, né? Tudo vai para o mesmo sentido. Eu já... comecei o programa já falando sobre o falecimento de um garoto, né? 22 anos, filho de um casal onde a mãe presa do 8 de janeiro, aguardando a anistia, a dosimetria, o pai, o marido acompanhando a esposa longe de casa, presa longe de casa, um filho que fica, pelo que eu entendi, para estudar na cidade da família, de onde residia a família. O garoto morreu ontem, 22 anos. Essa mãe... ela não viu o filho nesses últimos 2 anos, né? E o filho morreu. O pai me enviou há pouco aqui agora a foto do filho sendo velado. E ele a caminho, estava embarcando para Campo Grande. Lidar com isso não é fácil, né? Do ponto de vista de lidar, de resolver burocraticamente, encontrar um caminho. Graças a você aí que fez a tua doação, né? A tua ajuda a gente já conseguiu, entendo eu. Nem vou até reforçar o pedido, porque entendo que a missão já deve ter sido cumprida. Porque eu conheço a força dessa audiência espetacular da Auriverde e tal, né? Mas a gente está falando de mais uma situação que nós não precisaríamos estar vivendo. Eu estou falando de uma família dilacerada, arrebentada, destruída pela decisão de um algoz, de um ditador, que decidiu perseguir inocentes, criando um cenário do dia 8 de janeiro, um cenário de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado democrático de direito. Cria-se o cenário, inocentes são jogados numa armadilha, numa emboscada, são presos, tudo para justificar a prisão do presidente Bolsonaro. Que fique muito claro, tudo que nós vivemos até aqui, com relação ao 8 de janeiro, e aquela mentira daquela trama golpista, tudo isso se deu para que o processo pudesse terminar com a prisão do presidente Bolsonaro. Só que, quantas famílias estão destruídas agora? Quantas? Eu estou falando de uma família, que a mãe está presa, que o marido, né, o pai, decide estar ao lado da esposa e decidiu corretamente, mas imagine o coração desse homem com a esposa presa e um filho de 22 anos longe, estudando, e esse filho de 22 anos falece num acidente. Imagine a cabeça dessa mãe, que não vai poder estar ao lado do esposo, do marido, no momento mais difícil da vida de ambos. Porque certamente ela deve estar agora sentindo a maior dor que qualquer ser humano jamais, né, pode imaginar sentir, que é a dor da perda de um filho. Ok? Mas por que você está falando isso, Pitório, se a gente está falando de Rumble, se a gente está falando de Alexandre de Moraes, se a gente está falando de AGU pedindo anulação do processo? Porque eu estou dizendo que esse algoz, que esse ditador, que agora conta com essa tentativa de anulação do processo nos Estados Unidos, eu não posso me esquecer de quem apoia isso, ou de quem tenta, ou poderia tentar conter isso. Eu estou falando constitucionalmente, dentro da lei, usando das ferramentas legais. E aí, eu me lembro de Herodes, matando as crianças, para tentar encontrar o Salvador, encontrar Jesus, matando crianças, e me lembro de Pôncio Pilatos lavando as mãos. Veja, eu vou juntar os dois personagens da nossa história. Quem decidiu matar crianças para encontrar, dentre essas, aquele que havia sido anunciado como Salvador? Esse que decidiu matar as crianças, ele toma a decisão, mas salvo engano não foi Herodes que foi sujar as suas mãos de sangue
matando crianças, não é? Veja, eu repito, não foi Herodes quem sujou as suas mãos de sangue de crianças inocentes, bebês, para tentar encontrar o Salvador, Jesus Cristo, e matá-lo ainda bebê. Não foi. Herodes deu a ordem e alguém cumpriu. O bigodinho lá da Alemanha fez a mesma coisa. A mesma coisa. Ele deu a ordem e alguém cumpriu. Chegando em Pôncio Pilatos, a gente pode chegar ali na crucificação de Jesus, a gente tem quem lavou as mãos. E aí que eu preciso chegar em alguns personagens dessa nossa história, triste história que estamos vivendo no Brasil, e fazer uma relação com Pôncio Pilatos. E aí, eu vou pegar dois nomes, e certamente existem dezenas ou centenas de outros que estão aplaudindo as ações de Herodes. Misturando Herodes com Pôncio Pilatos, que fique claro. Rodrigo Pacheco é Pôncio Pilatos. Esse que foi presidente do Congresso. E Davi Alcolumbre é outro, Pôncio Pilatos. Eu não posso isentá-los de culpa. Por quê? Porque se eles têm a possibilidade de estancar, de conter os arroubos, os avanços, os absurdos, e não fazem, eu não posso isentá-los de culpa. Alcolumbre tem culpa sim. Rodrigo Pacheco tem culpa sim. Esse infeliz, esse Alcolumbre, ontem querendo falar sobre, né, a questão da pressão que sofre da direita e da esquerda. Você sofre pressão porque você escolheu estar onde está, na condição de presidente do Senado, e escolheu jogar do jeito que você joga, debaixo dos panos, debaixo do tapete, com muita sujeira. É por isso que você é pressionado. Veja, eu sou pressionado por falar a verdade, por tratar das coisas como eu trato, mas eu não sou pressionado pelos esquemas que fiz, que participei, de dinheiro que recebi, coisas tortas, coisas erradas. Eu não sou pressionado por isso. Meu telefone não toca para falar, acho que era bom você não falar disso, hein? Meu telefone não toca para isso, Davi Alcolumbre. O seu toca. Por quê? Porque em algum momento você sabe o que decidiu fazer da sua vida. E é por isso que sofre pressão. Veja, no meio do dinheiro que rodou por aí do Banco Master, patrocinando esse ou aquele, eu não vi um centavo desse dinheiro e nem procurado fui para receber tal dinheiro. Pressão eu não receberei. Proposta eu não recebi. Sabe por quê, Alcolumbre? Porque quem me conhece sabe a maneira que eu decidi, a decisão que eu tomei lá atrás, a forma como eu cuido da minha vida, e que certamente você decidiu, de um jeito muito diferente do meu, cuidar da sua. Só que você, Davi Alcolumbre, você, Rodrigo Pacheco, ambos, Pacheco já foi, Alcolumbre foi e é novamente presidente do Senado, vocês, através de uma ferramenta legal, tiveram a possibilidade de estancar, de conter os arroubos, os avanços e os absurdos cometidos por um ministro do Supremo que decidiu cumprir com um plano diabólico, destruir vidas e famílias. Vocês aplaudem ou lavam as mãos, mas eu preciso condená-los da mesma forma. Seja porque lavaram as mãos, seja porque decidiram apoiar, virar as costas, simplesmente negar a possibilidade de usar de uma ferramenta legal dos freios e contrapesos, do processo de impeachment. Quando a gente fala de Davi Alcolumbre e fala de Rodrigo Pacheco, nós precisamos olhar para esses dois homens da força de expressão, esses dois, olhando o seguinte, espera um pouquinho, lá atrás, quando começaram a julgar, posso pegar desse ponto aí, a julgar inocentes, todos ali sabendo que são inocentes. Por quê? Aqueles que deveriam ser presos pelo vandalismo, pela depredação de patrimônio público, não foram presos. É simples. Dos 176 identificados dentro do Palácio do Planalto, 47 deles, ou seja, 47 infiltrados que destruíram, vandalizaram, depredaram, não foram presos. Não foram presos. Alguns ainda dentro da quadra da Polícia Federal, questionados se eram Lula ou Bolsonaro. Quem respondeu Lula saiu pela porta da frente da Polícia Federal. Por quê? Opa, esse foi pego, não era para ser pego aqui. Os infiltrados,
Esses não foram condenados. Ou seja, tanto o Rodrigo Pacheco quanto o Davi Alcolumbre, ambos sabem que isso é uma trama mentirosa, criando uma possibilidade real e já cumprida de prender o presidente Bolsonaro. E vocês não podem ser tratados como... eles podiam decidir, não decidiram, os isentões. Não, vocês são culpados também pelo que está acontecendo no Brasil. Porque se a gente tivesse contido lá atrás os arroubos, os avanços, os absurdos, a gente não estaria falando de Rumble agora, ou tentando entender o que a AGU quer, preservando um ministro que sabe o que fez. Sabe o que fez. Posso dar o meu exemplo. 23 de novembro de 2022. Esse era o dia. 23 de novembro de 2022. 2 da tarde. Fomos informados por um e-mail da plataforma onde você nos assiste agora, que estávamos sumariamente, né? Fomos informados que sumariamente tomaram a decisão de desmonetizar um canal. Nós vivemos disso. Nós vivemos desse trabalho. Vivemos 16 meses aqui de doações por parte da audiência, que graças a Deus entendeu a importância do nosso trabalho. E essa audiência espetacular nos ajudou a sobreviver, pagar as contas durante 16 meses. E o aviso que chegou pela plataforma através de um e-mail, sem pé nem cabeça, falando sobre políticas da comunidade, de privacidade, enfim, mas nós não encontramos nada que ali pudesse justificar a nossa desmonetização. Isso já acontecia por ordens que chegavam desse ministro, via e-mail para a plataforma, para perseguir os seus opositores. Nós só estamos aqui graças a você, acredite, porque você nos ajudou. Porque se fosse pelo sistema, nós não estaríamos mais aqui. Sobrevivemos. Quantas outras decisões foram tomadas no que tange a perseguição de opositores, a prisão de opositores? E nós chegamos à notícia de hoje da morte de um garoto de 22 anos, longe dos pais, porque a mãe está presa e porque o pai decidiu estar ao lado da esposa, o marido ao lado da esposa. E veja a decisão desse homem, deixando um garoto de 20 anos à época para trás, para que ele pudesse continuar os seus estudos, entendo eu, e agora recebem a notícia da morte de um filho de 22 anos. Imagine o calvário, imagine como será a cabeça dessa mãe, se condenando em função do 8 de janeiro, porque ela vai voltar lá no dia 8 de janeiro, ela vai voltar em tempos que ficou diante das unidades militares, não sei onde foi, não faço ideia, não sei da história. Mas imagine, se eu não tivesse ido, se eu não tivesse ido para Brasília, se eu não estivesse preso, eu poderia estar cuidando do meu filho, ele poderia estar numa outra situação e o garoto está no caixão agora. Então veja, eu estou falando de Rumble e tratando dessa forma, pelo simples fato de te mostrar o seguinte: estou tratando de Alexandre de Moraes aqui até agora, porque quem poderia já agir constitucionalmente, com ferramentas legais, tratou Herodes como tratou Pôncio Pilatos de Jesus Cristo. Então, trataram Herodes lavando as mãos. Eu não vou fazer nada, não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Não é só a história que irá lhe condenar, desejo eu. Não é só a história. A história certamente irá condenar estes que lavaram as mãos diante das decisões de um Herodes do tempo moderno. Está aí um garoto que morreu, longe dos pais. O que eu faço agora? Sabe, a gente tem que olhar para o Brasil e entender o seguinte: está tudo errado, amigo. Está tudo errado. A gente falou hoje sobre inviabilizar a candidatura do Flávio por mais uma pirueta, uma cambalhota. Eles vão tentar encontrar algo contra o Flávio que não existe. Só que esse recado já foi dado, fita dada. Fita dada. E o que será da gente? A gente está preparado para lutar? A gente está preparado para argumentar? Vem coisa mais pesada por aí, a gente sabia disso desde 2022, eles foram escalando do ponto de vista da perseguição e a gente não tem ideia de onde isso vai parar. Lembra da Deolane e do MC Pisa, falando sobre um atentado contra a vida do Flávio? Acho que não deu certo, né? Contaram. Agora nós estamos contando para você desde o início da manhã que tem uma contagem regressiva até o dia 25 para tentarem inviabilizar a candidatura do Flávio. E no meio disso tudo, para a perseguição, né, acontecer de uma maneira plena, os patriotas continuam presos sem dosimetria, sem anistia, famílias destruídas.
E tem gente ainda tentando passar pano para algoz. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!